Obrigado pela presença de vocês aqui, tá? É um prazer enorme estar em mais uma Febraban. E talvez o assunto que eu vá falar aqui... Temos slides? Espera aí. Boa! Eu acho que é um assunto que vocês vão ouvir muito, ou já têm ouvido na Febraban, que é inteligência artificial, tá? Mas eu queria abordar de uma maneira talvez um pouco mais pragmática, porque é assim que eu sei fazer as coisas, e também porque eu gosto de ver as coisas na prática, né? E eu queria falar um pouco sobre como a gente pode usar a IA de fato para melhorar a experiência dos nossos usuários, para trazer mais eficiência na operação, tá? Para trazer realmente valor, gerar diferencial competitivo, tá? Esse carinha aqui é o Bill Gates, vocês conhecem ele. Ele inventou o PC, o computador pessoal, tá? E ele tinha esse sonho, esse objetivo de ter um computador em cada casa ou em cada mesa, né? O computador já existia, antes do Bill Gates até. O computador existia, não antes do Bill Gates, mas ele existia antes em grandes empresas, grandes instituições de ensino. Não era acessível, não foi democratizado até então. E aí o Bill Gates chegou, criou o PC, e aí de repente pessoas, empresas tiveram mais acesso à tecnologia da computação, e aí começaram a surgir inclusive softwares como planilhas eletrônicas, softwares de processamento de texto, softwares de design gráfico. E aí o PC virou uma ferramenta extremamente poderosa para as pessoas, para as empresas, para as escolas, tá? E aí o Bill Gates atingiu o sonho dele. Mas aí tinham também aqueles céticos, né? Aqueles que olhavam e falavam, pô, não sei se eu quero ainda, né? Não sei se eu quero esse futuro, não sei se eu estou preparado, já tenho meus processos que funcionam aqui no papel e caneta, e o futuro vocês sabem, né, no que deu e o que aconteceu. E eu trouxe isso porque eu acho que a gente vive numa era mais ou menos parecida, tá? A IA, ela já existe. Já existia desde a década de 40, 50. Só que ela estava em grandes computadores, grandes empresas, instituições de pesquisa, tá? Ela não estava disponível para todas as pessoas. E aí o que aconteceu em 2022? A IA foi democratizada de uma maneira absurda com IA generativa, ou ChatGPT. Tá? E o que a gente começou a ver foram pessoas usando IA, principalmente IA generativa, como ferramenta. Tá? No seu dia a dia, no seu trabalho. E aí eu vou trazer algumas perguntas aqui para a gente refletir. Tá? E a primeira delas é, IA generativa é realmente relevante? Ou a gente está falando aqui de um buzz, de uma bolha que vai estourar? Tá? Spoiler é que sim. O ChatGPT ele chegou em 100 milhões de usuários, 100 milhões de usuários, em só 2 meses. Tá? Eu não sei como é que foi a experiência de vocês, mas a minha, a primeira vez que eu usei, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado, e nem era tão bom quanto é hoje, tá? Isso gerou um efeito viral absurdo. As pessoas começaram a usar, testar, ter resultados legais, mostrar para outras pessoas, e aí atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses, tá? E essa é a curva de hype da Gartner, né? E aqui eu quero também reforçar, tá? Sempre que eu falo em IA generativa e utilização de IA generativa dentro das nossas organizações, eu quero deixar bem claro uma recomendação, tá? Abrir a IA generativa pública, ChatGPT, e usar com dados, informações sensíveis, né, dados da empresa, isso é extremamente perigoso ainda, tá? Uma vez que esse tipo de tecnologia é treinada também com o input dos usuários. Mas hoje existem tecnologias e é possível criar IA generativa em um ambiente totalmente privado. Tá? Então, sempre considerem isso quando eu trazer algum tipo de recomendação nesse sentido que use IA generativa. E aí, voltando, né, essa curva ela mostra que a gente está no topo do buzz inicial da IA generativa. Tá? Esse é um momento onde existem coisas que podem dar errado ainda, coisas que a gente não sabe, mas também é um momento perfeito para aqueles que são os early adopters, né, adotar uma tecnologia e tirar uma grande vantagem competitiva dela. Tá? E é importante reforçar também
que a IA generativa, apesar de vir, né, e ter sido apresentada para muita gente no formato de praticamente um chatbot, é uma tecnologia que vai muito além disso. Tá? É uma tecnologia que não só, é uma inteligência que não só pega uma base de dados pré-existente e te traz informações daquela base de dados especificamente, mas ela é capaz agora de criar coisas. Tá? E de criar de diferentes maneiras. Aí surgem até algumas questões existenciais, né, de momento que a IA vai superar a inteligência humana. Assim, na verdade, ela já está superando em muitos aspectos, né? Mas eu não vou entrar nessas discussões mais filosóficas aqui, apesar de super interessantes, tá? Mas o importante é, a gente não está falando só de chatbot. As experiências antes eram não muito customizadas, ou talvez zero customizadas. Você criava um serviço, um aplicativo, né, aqui representado pelo ícone do banco ali, você criava esse aplicativo e era o mesmo para todas as pessoas. Qualquer usuário que baixasse, ia ver a mesma coisa, ter a mesma experiência. Aí é claro que as empresas começaram a olhar para isso e falar como é que eu posso otimizar isso, como é que eu posso trazer uma experiência mais personalizada para os usuários. E aí então, as empresas começaram a segmentar o grupo de usuários. Tá? E baseado nesses segmentos, eu entregava experiências diferentes também dentro do meu aplicativo. E aí a gente já está numa era que é a era da hiperpersonalização, onde cada indivíduo pode ter uma experiência que é customizada para aquele indivíduo. Tá? Então é uma mudança bem significativa que tem acontecido e a IA generativa ela pode nos ajudar muito com isso, oferecer uma experiência totalmente customizada para o indivíduo. Porque com IA generativa eu posso não só trazer o que eu já tenho de funcionamento esperado de um aplicativo, mas trazer um contexto. Eu posso trazer, por exemplo, dados de comportamento, informações sobre o usuário, informações sobre a jornada daquele usuário, entender que outro tipo de ferramenta e de interface até que eu posso entregar para aquele usuário exclusivo. Isso é tão relevante que 30% dos novos aplicativos eles vão começar a usar IA para oferecer interfaces personalizadas e adaptadas para cada usuário até 2026. Tá. 500 bilhões de dólares é a estimativa de gasto com inteligência artificial generativa até 2027. Então, sim, é algo relevante, é algo que a gente tem que ficar de olho e é algo que a gente tem que começar a investir ou fazer pelo menos experimentos. E essa é a provocação que eu vou querer trazer aqui hoje para vocês, tá? Beleza, e no nosso mundo, né? Como é que eu uso a IA no segmento financeiro, ou melhor, como é que ela tem sido usada? E aqui, alguns dados que provam que isso realmente tem acontecido, inclusive no segmento financeiro, 54% das instituições financeiras já usam IA generativa. 74% dos CEOs do setor financeiro aqui do Brasil acreditam no efeito positivo da IA para impulsionar a receita. E $1 trilhão é o potencial de crescimento anual de valor para o setor bancário com o uso da inteligência artificial. E onde ela tem sido usada? Essa é uma pesquisa realizada pelo Google sobre instituições financeiras e como elas têm usado IA generativa e outras coisas. E eu segmentei em quatro partes aqui, né? Uma delas é atendimento ao cliente. E aí, mas você falou que não era chatbot, né? Eu não estou falando de chatbot aqui, tá? O atendimento ao cliente, né, antes, pré-IA ali, era aquele que você digitava uma mensagem e ele te trazia, talvez você esteja falando nisso. Né? Um desses artigos responde a sua dúvida. Né? E aí você tinha que, no fim, acabar, de repente, falando com um atendente depois de não sei quantas iterações ali no chat. Isso acabava irritando muita gente. O que é possível fazer hoje? Hoje eu posso usar a IA generativa, eu posso pegar toda uma base de conhecimento, posso estar falando de milhares, centenas de milhares de documentos, até documentos não estruturados, e eu posso treinar uma IA generativa para não só encontrar a resposta nesses documentos, mas resumir e responder de uma maneira que o usuário vai entender. E se o usuário não entender, ele pode fazer uma pergunta de uma outra maneira, e o agente da IA generativa vai responder de uma maneira diferente. Não vai simplesmente copiar e colar o conteúdo ou direcionar o usuário para um site, tá? Então tem sido muito utilizado lá na interface, na ponta, na interação com o usuário. E aqui eu
trazendo esse dado, né, eu também aproveito para deixar um asterisco, tá? Usar IA generativa para recomendações de investimento, como um personal banker. O grande asterisco aqui, que a gente já vai falar também sobre isso, mas a IA, ela ainda está na curva do buzz inicial, né? Eu posso ter o que a gente chama de alucinação, respostas erradas com o IA. E a partir do momento que eu passo isso como uma recomendação financeira, é talvez um pouco irresponsável, né? Então, é o tipo de tecnologia que a gente consegue usar como uma ferramenta até para times que fazem esse tipo de recomendação para usuários, ou se a gente entender que tem uma maneira de trazer isso para o usuário com pouco risco e com uma grande observação de que aquela recomendação pode ter tem que ser revisada, né? De repente é um tipo de valor que eu posso entregar para um volume maior de usuários e não só para aquele 1% da minha base de usuários, tá? Mas esse asterisco é extremamente importante, tá? Eficiência operacional, é claro, quando a gente trabalha no segmento financeiro, a gente está o tempo todo olhando para dados, documentos, relatórios, contratos, e a gente pode muito facilmente usar ferramentas como IA generativa para resumir esse conteúdo para a gente. E lembra que eu falei no começo, né? Jogar esse tipo de conteúdo numa IA pública, generativa pública, é um erro enorme, tá? E muitos bancos também têm usado para regulamentação. No Brasil, a cada ano a gente tem ou uma regulamentação nova, uma alteração em regulamentação. E hoje existem, inclusive, empresas especializadas, treinadas em regulamentações, onde você pode subir documentos, processos e entender se aquilo está compliant com algum tipo de regulamentação, tá? Então, está sim sendo utilizado no segmento financeiro e o mais legal é que é impacto cross-organização, desde do front office ali na ponta com usuários até para empoderar o back office e um time que de repente até tem um trabalho que é extremamente manual, tá? Importante também falar sobre riscos e desafios. Esse é o relatório que a gente fez de experiência, né, do ranking de experiência digital da IDWall. A gente entrevistou milhares de pessoas no Brasil, tá, usuários de bancos, e confiança e percepção de segurança são elementos fundamentais para a experiência de um usuário, tá? Na verdade, para 67% dos usuários que foram entrevistados, são os pontos principais ali para a experiência deles, tá? O brasileiro é muito desconfiado e dá para entender por quê. Nós somos muito preocupados com segurança. Esses são dados de golpes de Pix. 9% de brasileiros já caíram em algum tipo de golpe de Pix. Mais de 31 bilhões de brasileiros, depois de serem vítimas de fraude, diminuiu a confiança, e ali, perdão, é por cento, tá, gente? Diminuiu a confiança deles em uma instituição financeira. Perfeitamente compreensível, tá? E 3,1% aqui é bilhões, tá? Foram perdidos por fraudes em 2022, tá, de Pix. E eu trouxe Pix especificamente porque a IA generativa ela tem sido usada inclusive para fraudes com Pix, de diferentes maneiras. Essa mesma tecnologia, né, que foi democratizada, ela foi democratizada justamente para todo mundo, inclusive para pessoas mal intencionadas. Toda atualização que eu tenho no ChatGPT, essa atualização vai ficar disponível inclusive para fraudadores. Aí como é que eles têm usado esse tipo de tecnologia? O phishing é um exemplo. Phishing é aquele tipo de fraude onde você recebe um e-mail ou uma mensagem que faz você ser direcionado ou para um formulário ou para um site onde você vai colocar informações pessoais ou informações bancárias. Tá? Geralmente, como é que as pessoas identificam esse tipo de fraude? É uma mensagem meio esquisita, é um erro de português, é um erro de gramática, tá? Ou às vezes até... Sabe quando você lê uma mensagem e você sabe, pô, essa mensagem não tem a cara do Nubank, essa mensagem não tem a cara do Bradesco. Tem uma linguagem que cada instituição usa para se comunicar. E a parte complicada disso é que eu posso usar a IA generativa para criar uma mensagem que tem a cara de um banco específico, inclusive. Essa mensagem dificilmente vem com erros de gramática ou português e ela vai ser muito mais convincente na hora de pegar as vítimas de phishing, tá?
E aí, inclusive, esse fraudador ele tem que montar uma página, um formulário onde ele vai receber os dados das pessoas. Ele pode montar essa página também usando IA generativa. Ele não precisa nem saber criar esse tipo de código. Facilitou muito, de repente, a vida dele. Esse aí sou eu, no rosto de outra pessoa. É um deepfake. É uma das coisas que eu consigo fazer com IA generativa. Né? A IA generativa ela não gera só texto. Ela gera imagem, ela gera som, ela gera vídeos. Antes, para fazer um vídeo desse, com o rosto de outra pessoa, eu precisaria de dezenas de milhares de fotos do Rafa, para botar ali em outra pessoa. Hoje, existem aplicativos onde você coloca uma foto da pessoa, um pedaço da voz dela, inclusive, e você pode fazer um vídeo simulando como se você fosse aquela pessoa. Tá? Vocês com certeza já viram deepfakes. E eles estão sendo usados para extorsão. Posso mandar isso em grupos de WhatsApp. As pessoas... É terrível isso, mas elas têm usado, inclusive, com as pessoas que são mais vulneráveis. Tá pedindo doação, por exemplo. Se passando por uma pessoa de confiança. Então é realmente terrível isso, mas tem acontecido. E como a tecnologia evolui do lado do fraudador, é extremamente importante que a tecnologia que a gente usa para identificar esse tipo de fraude também evolua constantemente. Tá? Eu estou falando isso porque essa imagem ela foi, na verdade, produzida, né, melhor dizendo, no laboratório de prevenção a fraudes que a gente tem lá na IDWall. O que a gente faz? Tá? A gente tem um time que fica o tempo todo produzindo deepfakes, produzindo com máscaras falsas, inclusive, de diferentes tipos, de papel, 3D, de silicone, extremamente sofisticadas. A gente faz isso dentro de casa, porque a gente sabe que no mundo estão fazendo isso. Tá? E nesse laboratório a gente produz esse tipo de material que vira matéria-prima para a gente não só testar os nossos produtos antes do fraudador, mas também treinar os nossos modelos para que eles possam olhar para esse tipo de imagem, não sei se dá para dar, e dizer que é um deepfake. Porque para vocês pode estar bem claro, eu não consigo nem crescer uma barba assim, mas para quem não me conhece e olha essa imagem, vai achar que é uma pessoa de verdade. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente faz e é esse tipo de tecnologia que a gente tem que buscar nos nossos processos também. Tá? Porque eu produzo esse tipo de imagem não só para enganar pessoas e extorsão, mas também para passar em processos frágeis de biometria. Tá? Os dados eles são combustível para IA. Isso aí eu acho que está claro para todo mundo. E volume de dados não é um problema para instituições financeiras. Acho que isso também está claro para todo mundo. O maior desafio que a gente tem aqui é conseguir organizar esses dados para utilizar esses dados para treinamento de modelo ou para um prompt de uma IA generativa. Tá? Esse é um dos principais desafios que nós vemos no mercado. 45% das empresas ainda têm experiências fragmentadas. O que significa isso? Você, como usuário, vai lá, faz o seu cadastro e você tem toda uma jornada, uma vida junto com a instituição financeira. O problema é que essas instituições são tão grandes e features começam a aparecer, outras empresas são adquiridas. Quando você vai ver, o que a gente tem são dados espalhados do mesmo usuário, tá? E fica difícil para mim ter uma visão da jornada daquela pessoa. Eu tenho dados duplicados, desatualizados, e aí quando eu falo em usar esses dados para treinar um modelo, antes eu vou precisar montar um time inteiro de dados que vai montar engenharia de dados, que vai buscar essas informações em vários lugares, organizar, atualizar, tá? Corrigir essa informação, padronizar essa informação. Então esse acaba sendo um desafio maior do que usar a própria IA generativa ou IA ali para construir algum tipo de valor, para entregar algum tipo de valor, tá? E é inclusive por isso que a gente mudou completamente a estratégia da IDWall para ser uma plataforma de gestão de identidade, justamente vendo essa necessidade do mercado. E aí, por que isso é relevante? Isso é relevante porque quando eu preciso de informações sobre uma pessoa, essas informações já vêm organizadas e todas as validações, todos os fornecedores que eu uso, eles já têm esses dados centralizados em um só lugar, que é o perfil do usuário, tá?
E aí, se eu tenho um caso de uso com IA generativa privada, onde eu quero perguntar sobre um usuário numa mesa, por exemplo, eu quero fazer algum tipo de pergunta e ter informações, isso aqui me coloca alguns passos à frente. Tá? Boa. E aqui é talvez uma abordagem um pouco ousada minha, mas como eu posso, de maneira ágil, implementar IA generativa dentro de uma empresa grande? Eu acredito que é possível, tá? E eu coloquei aqui 4, talvez, dicas para fazer esse tipo de coisa. A primeira delas é identificar um domínio, uma função, um time, uma pessoa que vai passar por esse teste. Tá? E existem algumas perguntas que eu posso fazer para identificar isso. Qual área do negócio as pessoas investem muito tempo em tarefas repetitivas? Tem uma área de negócio que tem um alto volume de dados que ainda não está sendo utilizado ou está sendo subutilizado? E quais são as áreas do negócio importantes, tá? Que tem maior oportunidade para experimentos? São aquelas onde tem o menor risco. Tá? Onde uma resposta errada ou uma alucinação talvez não cause um problema para os usuários na ponta ou para o meu sistema. Tá? Respondendo essas 3 perguntas, fica mais fácil chegar numa lista menor ali de possíveis primeiros lugares ali para fazer um experimento. Tá? É importante também que eu tenha os dados organizados. Isso pesa nesse tipo de experimento, porque, como eu falei, é parte importante da aplicação de IA, é ter os dados organizados. Tá? E aqui talvez seja a maior provocação que eu faço, que é a mais ousada, né? E se essa for a oportunidade para testar o que a gente chama de Tiger Team? Um time com poucas pessoas especializadas que consegue trabalhar num projeto e resolver ele de uma maneira muito menos burocrática. Pode ser essa a grande oportunidade. Inclusive porque hoje é extremamente fácil criar um agente de IA generativa. Extremamente fácil, alguns cliques, low code. É extremamente fácil fazer isso e é, às vezes, uma oportunidade para entregar valor para um time, para uma área, para uma equipe, tá? De uma maneira extremamente rápida. Eu recomendo que nessa equipe existam pessoas de negócios que entendem o problema do cliente ou que têm mais proximidade com o usuário na ponta. Tá? O Prompt Engineer, que eu coloquei como uma sugestão aí também, quando a gente está criando uma IA generativa, nós temos que criar várias instruções para essa IA generativa. E essa é uma das coisas que a gente mais fica calibrando nesse processo. A gente vai, faz algumas perguntas, a resposta não vem exatamente do jeito que a gente quer, a gente muda a instrução. E fica iterando até ter uma primeira versão. Se a gente tem uma pessoa que consegue, com facilidade, construir esse prompt, que é a instrução do agente, da IA generativa, vai facilitar muito esse tipo de projeto, tá? E é claro, dependendo do quão organizados estão os meus dados ou não, é interessante que eu tenha pessoas que consigam manipular os dados e organizar esses dados para treinar modelos, tá? Então, diferentes empresas fazem isso com diferentes nomes, inclusive. Eu sei que o iFood usa o termo jet skis para equipes menores e mais ágeis, né, dentro da empresa, mas é realmente uma provocação que eu queria deixar aqui, tá? Importante saber que número eu quero mudar, qual que é o antes e depois, qual que é o meu objetivo. E aí, se eu estou, por exemplo, aqui como uma dica, né? As instituições financeiras, especificamente, elas têm buscado principalmente aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência de usuário com IA generativa. Então, e aí, se eu pegar um caso de uso, por exemplo, quero desenvolver uma ferramenta para minha mesa de análise. Então, talvez o dado que eu vou coletar antes e depois, talvez seja o tempo de análise, a acurácia da análise. Eu coleto antes, rodo um experimento, entrego essa ferramenta para o time e rodo um experimento depois para entender como esses números foram alterados. Tá? O legal desse modelo é que eu posso usar num escopo reduzido, com risco menor, conforme a tecnologia vai evoluindo e os meus aprendizados vão evoluindo também, eu vou expandindo isso para mais pessoas de um time, para outros times, para outros setores. E eu acho que isso é extremamente importante, porque muitas empresas elas não conseguem o sucesso ao longo do tempo, principalmente quando a gente tem evoluções tecnológicas tão rápidas quanto essa,
Porque basicamente elas perdem o bonde. Elas não conseguem acompanhar outras empresas que vão inovar mais rápido. E o bonde da IA está passando. A minha provocação é, vamos pegar esse bonde. Vamos fazer experimento. Vamos entender como é que isso pode impactar, minimamente, pelo menos no nosso back-office, sabe? Tem realmente muita coisa que pode ser feita de uma maneira muito fácil e muito rápida. 57% das instituições, elas entendem que a prioridade de investimento em 2024 para expandir o uso de IA é adotando plataformas de automação de dados e análise. E aqui eu vou puxar a sardinha para a IDWall, inclusive o nosso stand está mais ou menos ali, ó, ali exatamente. Porque hoje o que a gente faz é, a gente consegue juntar numa plataforma, como eu falei, dados de fornecedores, de parceiros e dados que o nosso cliente tenha, dados internos que vão ficar acessíveis só por aquele cliente e dados de outros fornecedores. Tudo isso, junto com os produtos da IDWall e as análises que a gente faz, e aí eu estou falando de análise biométrica, análise de documento, documentoscopia, background check, tudo isso fica centralizado em um perfil e a jornada do usuário, ela vai ficar centralizada, ela é uma só. Consigo entregar uma experiência muito, muito, muito melhor para os meus usuários e consigo alavancar os meus dados para usar essa tecnologia e pegar esse bonde que está passando da IA generativa, tá? Clientes que têm feito isso e têm, inclusive, evitado consultas duplicadas, utilização duplicada de dados, têm conseguido uma economia de até 50% no custo dos processos, tá? Então, tem sido muito legal ver isso nos nossos clientes e queria agradecer muito, muito, muito tempo de vocês, ainda mais depois do almoço, desejar um bom evento para todos e convidá-los também a conhecer a gente vai trocar uma ideia ali no stand da IDWall, tá? Obrigado, gente!